Bem, eu gostaria de falar a respeito das origens do conhecimento alquímico. Talvez eu faça em 2 ou 3 vídeos, porque quero citar sobre Flamel, que foi um grande químico ou alquímico, e Paracelso. Apesar de ter se desenvolvido de modo expressivo na Idade Média, a alquimia origina-se de antigas tradições. Suas raízes remontam ao Egito dos faraós, através de um personagem conhecido como Hermes Trismegisto, também identificado como o deus Tote, e considerado o pai de todas as ciências, o deus Tote. Figura lendária, Trismegisto era considerado pelos gregos como um grande legislador, sacerdote e filósofo, sabiam? Que viveu durante o reinado de Ninos no Egito, por volta do ano 2270 a.C. ele viveu. Atribui-se a ele a autoria de mais de 40 livros de medicina, filosofia e ciências em geral, incluindo um manuscrito intitulado Corpus Hermeticum. Corpus Hermeticum, nunca esqueço esse nome, que circulou pela Europa no século XV. Do mito de Hermes Trismegisto se originou a palavra hermético, fechado, misterioso, daí se origina a palavra hermético. A alquimia começou a se desenvolver, na verdade, por volta do século 3 a.C., sabe aonde? Em Alexandria, o centro de convergência da época e de recriação das tradições pitagóricas, platônicas, estoicas, egípcias e orientais. A alquimia deve sua existência à mistura de 3 correntes: a filosofia grega, o misticismo oriental e a tecnologia egípcia. A influência grega, em especial o neoplatonismo, que se baseava na ideia de que a matéria, apesar de possuir variadas formas, essa matéria é composta por uma única substância. Lembram que Platão falava isso? Foi uma das bases da alquimia medieval em sua busca pela transmutação dos metais. De acordo com esse pressuposto, o professor de antropologia Igor Diego Alves, vamos falar do professor Igor Diego, observa que se tudo se resume a uma única matéria, transformar ferro em ouro é apenas alterar as formas aparentes dessa mesma matéria, cuja essência é a mesma. Ponto, fecha aspas. Professor Igor Diego Alves que falou isso. Durante o Império de Alexandre, o conhecimento alquímico não apenas se desenvolveu, como também se disseminou, em especial entre os árabes. O que explica, em certo sentido, a origem da palavra, que muito provavelmente vem da expressão alquem, que significa, entre aspas, a química. Alquem, a química, entre aspas. Mesmo após o apogeu da era alexandrina, o conhecimento alquímico continuou a se desenvolver e chegou até a Europa. Aproximadamente em 950 depois de Cristo, através das conquistas empreendidas pelos muçulmanos, em particular na Península Ibérica. Isso deu início a uma trajetória que ficou conhecida como a prática precursora da ciência experimental moderna. Sabiam disso? A alquimia é tida por muitos como uma atividade mais mística ou religiosa do que propriamente científica. Entretanto, no imaginário medieval, esta separação não existia na maneira como entendemos hoje. Era dito como uma medicina total, pois integrava o homem ao universo. Ela afirmava ver no corpo humano 4 tipos de líquidos, em permanente correspondência com os 4 elementos existentes. Quais são os 4 elementos? O fogo, o ar, a terra e a água, os 4 elementos. E com os astros celestes, os 12 signos do zodíaco,
Eram os humores, o sangue com sua qualidade de úmido, humores. A fleuma, a linfa, o soro, o muco nasal, a saliva, o muco intestinal com sua qualidade de seco. A bilis, que era amarela e quente, a bilis. E a atrabilis, ou bilis negra, secreção do pâncreas com sua qualidade de fria. Ainda segundo os pesquisadores, de acordo com a crença astrológica da época, considerada científica, os corpos superiores poderiam imprimir nos corpos inferiores a podridão e as chagas, e o ar era o elo condutor. Os materiais utilizados pelos alquimistas eram inúmeros, com destaque para o orvalho, o sal, o mercúrio e o enxofre. Seus trabalhos eram geralmente anotados, porém de forma muito velada, seja para seguir as tradições do hermetismo, aquilo que é misterioso e fechado, vem de Hermes Trismegisto, seja para guardar segredo, os segredos, guardões de segredo, ou mesmo para fugir de possíveis perseguições por heresia religiosa ou traição política. As anotações usavam, em geral, símbolos astrológicos, animais, planetas e figuras enigmáticas e imaginárias. Além de buscar o elixir da vida e a transmutação dos metais, muitos alquimistas se dedicaram à criação da vida artificial. Sabiam disso? Destaca-se a ideia da criação do homúnculo, que era um pequeno homem, um hominho pequeno. Acredita-se que o médico e alquimista Paracelso foi o primeiro a supor a possibilidade de se produzir artificialmente uma criatura com cerca de 30 centímetros de altura, a partir de semi-humano, depositado em retortas hermeticamente fechadas e aquecidas, em esterco de cavalo por 40 dias. Paracelso. Johannes Conrad Dippel, outro alquimista, chegou a introduzir sêmen humano em ovos de galinha, através de pequenos orifícios, olha que loucura, tampando-os com sangue de menstruação. Essas técnicas bizarras alimentaram uma ideia que mais tarde serviu de referência para a literatura do século XIX, onde se destaca a famosa obra de Mary Shelley, Frankenstein. Lembra do Frankenstein? Entre aspas. Em face de suas experiências e dos objetivos muitas vezes incompreendidos, os alquimistas também foram vítimas da perseguição religiosa, conhecida como a Santa Inquisição Católica. Muitos estudiosos foram condenados à morte na fogueira por alegado pacto com o diabo. É desta época, inclusive, que o enxofre, um dos materiais mais usados nas experiências alquímicas, o enxofre, passou a ser identificado com o inferno e o demônio. A alquimia chegou a ser proibida por bula papal. Foi proibida por bula papal em 1317. Bom, esse vídeo foi para vocês entenderem sobre a alquimia. Agora eu vou falar sobre Flamel no segundo vídeo e o terceiro sobre Paracelso, os dois num vídeo só. Espero que vocês gostem. Fiz essa pesquisa por vocês.